Graça e paz do Senhor Jesus, amém? Que bom nós estarmos aqui, né? É um privilégio muito grande. Que bom nós estarmos juntos com muitas pessoas que se importam umas com as outras. É um ambiente muito abençoado e muito abençoador também. Mas nem sempre é assim na vida da gente, não é verdade? Solidão é uma dor de muitas pessoas hoje. Muitas pessoas sofrem de solidão, mesmo no meio de uma superpopulação, é ou não é? Sim, porque solidão não se trata apenas de estar numa ilha deserta e sozinho lá. Às vezes você sente assim sozinho porque você não se sente pertencente, não é verdade? Talvez seja por causa, sei lá, do seu peso, da sua cor, do jeito que você se veste, porque você acredita demais, ou porque você acredita de menos, porque as pessoas não entendem suas ideias, eu não sei. E aí você vai se sentindo meio assim, não pertencente a nada, e você sente que você está meio isolado. E aí vem, obviamente, a dor de uma solidão. Tem uma história na Bíblia que tem um homem que está no meio de uma pequena multidão e ele está sozinho. Ele está na solidão. E essa história vai nos ajudar a entender sobre solidão, sobre o amigo e sobre a vida. Sobre a solidão, sobre o amigo e sobre a vida. Então eu convido você a vir comigo, a entrar dentro dessa história e através de 3 cenas dessa história, descobrir que há vida abundante, que há vida plena, que você não precisa viver na solidão. Vamos então começar lendo e entrando na primeira cena, que é sobre a solidão. Os versículos de 1 a 7 dizem o seguinte, lá de João capítulo 5. Se você quiser abrir a sua Bíblia, é João capítulo 5. E nós vamos começar ali com o primeiro versículo. Se você quiser acessar a sua Bíblia também, faça isso. Nós teremos aqui na tela também. Mas é bom ler aí, né? Algum tempo depois, estão comigo aqui na história? Quem está comigo, diga, estou. Aí. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Jesus era bem festeiro, ele já tinha, essa era a 3ª festa que nesse tempo aqui ele estava participando. Aliás, a festa para os judeus, ela sempre tinha algo para trazer à memória. Aquela festa religiosa significava alguma coisa na história de Israel. Muito bem, há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque, uma grande piscina, que em aramaico é chamado Betesda. Betesda significa casa de misericórdia. Tendo 5 entradas em volta, talvez 5 para lembrar do Pentateuco, da religião oficial, enfim. Versículo 3, ali costumava ficar grande número de pessoas. Dá uma observada nisso, se você está comigo na história, olha aí. Grande número de pessoas, doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Bom, fazer algumas observações que a crítica literal exige que eu faça. Se você tem uma Bíblia impressa, e ela for cuidadosa, esta parte sobre este evento do anjo está entre colchetes,
ou seja, não consta nos melhores manuscritos. Além do mais, palavras que foram usadas nessa parte do texto não faz parte do vocabulário joanino. Ou seja, João só teria escrito essas palavras aqui. Por que eu estou explicando isso? Não, então devia ter tirado daí. Não, alguém pode ter adicionado em alguma cópia posterior, mas que não tem problema para nós. Pode estar aí, porque com certeza isso era uma crendice daquele lugar. E eu acho que faz bem relatar. Um dos que estavam ali era paralítico e fazia 38 anos. Multidão, paralítico, 38 anos. Então, Jesus, agora vai falar sobre Jesus. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo. Olha, para fazer essa descrição aqui, Jesus está sendo o quê? Empático, não é verdade? Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Olha que a pergunta é bem objetiva, não é verdade? Um homem que sofre há 38 anos com uma doença e Jesus lhe pergunta: você pode ser curado? A resposta poderia parecer óbvia, né? Claro, alguém que está ali ao redor de um tanque que pretensamente é milagroso e cura as pessoas, o que ele quer? Ser curado. Bom, mas as pessoas podem estar em vários lugares por várias razões que parecem óbvias, mas não são. Mas também isso é uma questão que o próprio paralítico vai explicar agora. Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém. Uau! Ele não estava cercado, pelo menos foi o que eu li aqui. Deixa eu ver. Não, é verdade, versículo 3. Grande número de pessoas. Só que aqui diz assim: não tenho ninguém. Quer dizer que ter alguém do seu lado ele tem, mas não tenho ninguém que o quê? Que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Você vê o que a concorrência faz, né? Nós vivemos num mundo altamente competidor. Eu acho que por isso que cada vez as pessoas se sentem mais na solidão, menos aceitas, menos pertencentes, porque cada um vai correr para ter o que precisa. Então, ele está dizendo: enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. E você porque está contando a história aqui do paralítico, mas você já se sentiu assim em algum momento? Você já se sentiu assim em algum momento? Você que está me vendo pela internet? Você já teve esse sentimento de não ter um lugar, de não ter pessoas à sua volta que se enquadrem na definição de lar? Você até tem casa, mas não tem lar? De não se adaptar entre amigos, entre colegas de trabalho, ou de escola, ou até mesmo na sua casa, aquele sentimento de abandono. Parece que ninguém entende sua dor, se sente isolado, sozinho, apesar de tanta gente ao seu redor. Ao que parece era a história exatamente daquele homem. Aquele homem, olha o texto, ele se percebia sozinho, sem ter ninguém que realmente pudesse entendê-lo, ser empático e ajudá-lo de verdade. Mas, vamos pensar um pouquinho, e aí a gente entra mais na história. Alguém tem um problema, uma dificuldade, e ele passa por aquela dificuldade, você está tentando ajudar, mas lá se vai um mês. E você fala: eu me sinto meio impotente. Sei lá, parece que não vai dar, passa um mês. Aí passa 6 meses. Você fala: uau, eu tenho muita coisa a fazer.
Uau, ele precisa de ajuda, tipo assim, meio que, imagina aquele paralítico, ele precisava de alguém que ficasse ali o tempo todo, porque não se sabia que hora que aquela água, que talvez tinha um poder terapêutico, alguns imaginam que ali tinha um tipo de fonte, outros acham que não, que o movimento das águas é alguém que abria umas comportas lá, enfim. Mas ele passou ali aquele tempo, ele ficou bastante tempo, e para ajudar precisava estar bem perto, né? Agora imagine você tentando ajudar e passou um ano. Ei, não é um mês, passou um ano. E você é um amigo que quer estar presente ali, e você vai fazendo uma escala entre amigos, e lá se vão 2 anos. Eu pergunto para você, você continuaria ajudando? Seja sincero, com o corre-corre da sua vida e tal, você continuaria ajudando nessa situação? Eu acho que os amigos, assim, para ser bastante legal, acho que os amigos, vazaram com 2 anos. Eu acho que para continuar insistindo na ideia de que alguma coisa vai acontecer, o cara, tipo assim, tem que ter um espírito muito São Paulino, né, gente? Que espera ser, depois de muitos anos, campeão da Copa do Brasil, que nunca foi. Bom, enfim, eu não sei, eu não sei qual que é a sua situação, mas enfim, se não for hoje, olha, vai ter que aumentar a fé, né? Mas assim, o tempo passa, você não continua insistindo em alguma coisa que parece que, não é? Não, mas os familiares, os parentes daquele paralítico, eles insistiram um pouco mais, porque afinal de contas, eu sei que é amigo mais chegado que o irmão, mas geralmente é a família que anda um pouco mais. É ou não é? Mas cara, mesmo para a família, hein? 10 anos se passou e uau, a gente também tem tanta coisa para fazer e ficar aqui esperando essa água. Porque devia ter amigos, porque devia ter familiares. Só que ele está relatando que não há ninguém que o ajude. Todo mundo, deixou, porque não tem mais jeito. O que é que eu posso fazer? Foi solidão. As pessoas hoje querem relacionamentos, não é verdade? Elas querem que se sentir amadas, que a presença delas se importa. Quando não é assim, se sente sozinho. Esses dias, eu tenho uma netinha, o nome dela é Luísa. Você pode discordar, está aberto para discordar, espero que você tenha uma netinha, você discorde. Mas eu particularmente creio que a Luísa é a netinha mais linda de todo o universo. E do metaverso também. Ela é a mais linda de todas. E sempre que ela chega em casa, ela é muito celebrada. Meu Deus, tem a avó, a princesa Tânia Mara, meu Deus, ela faz uma festa que eu falo, é assim que tem que ser, né? Mas aí o vovô também tem que acompanhar, né? Eu tenho até musiquinha, sabe? Né? Porque ela, quando era criança, gostava muito do Patrulha Canina, eu transformei em Princesa Luísa, entendeu? E esse dia eu cheguei para ela e falei assim, olha, eu tenho uma música que você nunca ouviu, eu vou cantar para você. Ela olhou para mim, canta, vovô. Aí eu falei assim, Princesa Luísa. Aí eu falei, isso aí já ouvi, centenas de vezes. Eu acho que ela nem sabe o que é centenas ainda, mas... E um dia ela chegou... E vazio. A avó tinha ido ao banheiro, eu estava lá no quarto fazendo uma coisa no computador, mas eu escutei um barulho diferente, mas não sabia. E aí chegou ela com o pai dela. E ela viu, e não viu movimento nenhum, porque ela está acostumada com o quê? Com festa, eu sou bem-vinda. Daí ninguém. E eu falei assim, para de fazer isso aqui, eu acho que a Luísa está chegando, vou lá. Eu escutei ela falando, não tem ninguém nessa casa, não? Você se importa? Eu me importo.
Ou eu só quero que alguém se importe comigo, que alguém valorize, Uau. Eu fiquei pensando nisso e eu falei assim, aquele paralítico, ele tem razão por se sentir sozinho. Solidão dói. Você já notou quando as pessoas vão ficando mais velhas, que mesmo que ela está na casa, ela fica num cantinho quietinha. As pessoas parecem que não têm dificuldade já de interagir. Talvez porque os assuntos são outros já, naquela idade e tal. Você já foi a um lar de idoso? E você vai com frequência? Dá uma notadinha. Quando o mais velho fica ali, parece que vão diminuindo as visitas. E aí tem dias e horários de visita que ninguém vai visitar. A gente se importa. A gente olha ao redor, como as pessoas se sentem. Por que eu estou dizendo isso? Porque agora eu quero passar do ponto solidão para falar sobre o amigo. Eu vou dizer para você, ainda que ninguém se importe, Jesus se importa. Ainda que ninguém se importe, Jesus se importa, Jesus se importa, Jesus se importa. E olha só, vamos agora então para ver essa segunda cena da chegada do amigo. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, não houve ninguém mais simpático com aquele homem do que Jesus. Lhe perguntou, você quer ser curado? Gente, tem às vezes hora que a gente queria que alguém se importasse, mas não se importa. Mas a gente recebe a ajuda de um terceiro. Eu sei que, você se lembra daquela história de que chegou o centurião e mandou um servo dele procurar Jesus para dizer que um outro servo dele, um outro empregado, estava doente, muito doente, ninguém mais resolvia aquela parada, estava muito doente, doente demais. Ele pede, e quando alguém chega a Jesus e fala, Jesus, olha, tem um servo que está muito doente, ele precisa da sua ajuda e tal, e Jesus vai lá e falou, não, fala para ele que ele nem precisa vir aqui, porque basta uma ordem dele e vai ser curado, enfim. Houve alguém que intercedeu e esse outro homem foi curado. Ou daquele homem que cuidava da sinagoga e a sua filhinha estava muito doente, ele foi lá, intercedeu Jesus, Jesus veio e curou a sua filha. Sim, mas convido você a entrar nessa história e a perceber que não há mais ninguém que interceda por esse homem. Quem que foi lá chamar Jesus? Quem que foi lá pedir, ei, não tinha ninguém que nem intercedesse por ele, você entendeu? Não tinha. Sabe o que isso quer dizer? Que não fomos nós quem encontramos Jesus, foi Jesus quem nos encontrou. Muitas vezes a gente fala assim, eu procurei Jesus tanto tempo. Não, você não está procurando não. Porque Jesus não estava perdido e nem está perdido, quem estava perdido era você, Jesus quem encontrou. Você só ama a Deus porque Deus amou você primeiro, foi Jesus quem te encontrou, você entende? Então essa ideia de você achar que ninguém está vendo que tem, eu estou aqui para dizer para você, enviado pelo Espírito Santo, baseado na palavra de Deus, para dizer para você que Jesus se importa com você, e Ele está aqui agora, e está perguntando para você, você quer ser curado? Você percebe que amigo é esse? Ele não foi chamado na história, não teve um parente que intercedeu por ele, um amigo muito chegado, já sei, aquele Jesus está curando muita gente, está fazendo muitos sinais e maravilhas, eu vou trazer ele aqui rápido para curar meu amigo. Não tinha ninguém, mas Jesus se importava com aquele paralítico.
Jesus se importa com você. Eu não sei qual a sua paralisia hoje, eu não sei qual o seu momento de dor, eu não sei qual é o tipo de solidão você se encontra, mas Jesus se importa com você. Assim como ele se importou com aquele paralítico. Talvez essa história que João conta, é justamente, e está totalmente dentro da teologia joanina, é a história da humanidade. Foi Deus quem veio a nós. A religião é uma busca desenfreada do homem se religar a Deus. Não vai conseguir. Porque a história do evangelho é diferente da religião tradicional ali, dos judeus. Não é o homem se fazendo merecedor de Deus, mas é o Deus que amou tanto o homem, que mesmo ele não merecendo, ele enviou o seu Filho ao mundo, para morrer no lugar de todos nós, para nos dar perdão aos nossos pecados, e nos trazê-lo de volta para si. Essa é a história da humanidade. Onde é que você está procurando a solução? Você está pondo foco em quê? E aí chegamos à terceira cena, que é a cena da vida. Jesus está interagindo com o homem, ele vê a situação, ele se aproxima, ele pergunta, ele olha ao lado, ele sabe da situação, 38 anos e tudo, mas agora, Jesus vai parar com as perguntas, Jesus vai parar com saber o que o homem quer. Versículo 8, então Jesus lhe disse, levante-se. Levante-se, o verbo aqui na língua original está no imperativo, é uma ordem, levantar, pegar, andar. Levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente, o homem ficou quantos anos aquele homem estava lá? 38, e aquela água suja, podre daquele tanque, não iria resolver o problema daquele homem, porque era uma crendice, mas Jesus podia resolver o problema daquele homem. E ele entrou na vida daquele homem, e disse assim, agora levanta, pega a sua maca e anda. E imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Uau! Jesus não mais interage com perguntas, mas ele age em favor daquele homem. E ele tem poder para cumprir com aquilo que ele foi fazer ali na casa de Betesda. Mas ele foi de verdade agir sendo de verdade misericordioso, enquanto que Betesda, a casa da misericórdia, sim, ajudava muitos que não tinham onde ficar mais, que não tinham mais para onde ir. Sim, era uma ajuda, mas era uma ajuda limitada. Jesus chega com seu poder ilimitado, e aquele homem levanta e anda. Quantas religiões tentam, com suas crendices, tentam dar respostas à vida humana, e as pessoas orbitam nesse mundo de tradicionalismo religioso e nunca obtêm respostas verdadeiras, soluções práticas, vida na vida. Jesus, ele veio para trazer vida e vida em abundância. Ele não é um religioso qualquer, ele não é mais um formador de uma religião qualquer, que você coloque o nome que você quiser. Jesus não faz parte do mundo de profetas que um pregou uma coisa, outro pregou outra. Ele é o Filho de Deus. Jesus é o Filho de Deus, o único que esteve no céu, desceu dos céus. Sendo Deus, ele não se aferrou à sua posição de Deus, mas antes ele tomou a forma de homem, e como homem, ele humilhou-se a si mesmo, morrendo em uma cruz, para libertar você e a mim. Foi isso que Jesus fez. E aí, ele ordena a vida, aquele homem levanta e anda.
Há no finzinho dessa história algo muito interessante. Versículo 13. O homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele, pois Jesus havia desaparecido na multidão. Ele está dando essa resposta porque ele vai ter um entrevero. Ele vai ter um pequeno problema, porque alguns religiosos judeus, religioso é sempre assim, né? O que acha que você está destruindo uma tradição religiosa aqui e tal. Mas ele chega lá, e aí então ele está ali, e alguns da religião tradicional chega para ele e fala assim: você está carregando a sua maca, você está carregando sua maca. Pô, eles não lembravam que ele era paralítico, 38 anos, acho que esse paralítico era meio conhecido ali. Aí ele diz assim: você está carregando sua maca. Ó, a nossa religião diz que você não pode fazer trabalho nenhum no sábado. Você está carregando a sua maca. Uau, paciência, hein? Que tem que ter paciência. Se você encontrasse, o que você diria para ele? Mas aquele homem foi respeitoso. Ele disse: sabe, quem mandou você carregar sua maca? Sabe que eu não sei? Porque ele fez isso e sumiu na multidão. Eu não sei. Agora ele se encontra com Jesus de novo. Dá uma olhada. Mais tarde, versículo 14, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olhe, você está curado. Aqui é uma advertência, tá? Ó, tipo assim, presta atenção. Você está curado. Não volte a pecar para que algo pior não lhe aconteça. Aí quando ele descobriu, é ele, aí ele voltou lá e falou: bom, como eu quero ser? Porque Jesus também cumpria lá com as suas tradições religiosas positivamente. Quando eu digo sobre tradicionalismo, eu não estou falando sobre boas tradições saudáveis, que Jesus também as cumpria todas. Então aquele homem, talvez por uma questão de obrigação, ele vai lá e conta eu não sabia, desculpa aí, porque vocês queriam saber quem mandou eu carregar a maca, mas é Jesus. Olha que coisa interessante sobre Jesus. Agora, para encerrar aqui, para você tomar uma decisão a respeito do que Deus está falando hoje. Algo pior lhe aconteça? Meu Deus, peraí, para tudo. 38 anos paralítico, sofrendo num lugar, não sei quantos anos ele estava ali, mas ele ficou bastante anos ali, num lugar que ficava fedendo continuamente. As pessoas como ele, que não podia ir ao banheiro, eles defecavam ali mesmo, faziam suas necessidades ali mesmo, cheiravam mal, era um ambiente terrível, gente com todo tipo de doença. Algo pior? Existe aquela famosa... algumas frases juntos, né, que tem uma filosofia de que é melhor você ficar quietinho, porque não há nada que esteja ruim que possa ficar pior, né, que não possa ficar pior. Então, mas olha, pior que isso é difícil pensar, hein? É difícil pensar, hein? Mas o que poderia ser pior que isso? O que poderia ser pior que isso? Que tipo de pecado estava impedindo aquele homem de chegar até Deus? Provavelmente idolatria. Ele estava ali, acreditando em algo que não podia dar resposta para ele, que só Deus poderia dar. Bom, enfim. Mas uma coisa é verdadeira. O pior que pode lhe acontecer é você viver a vida toda sem conhecer Jesus e sem ter perdão dos seus pecados. E aqui vem um apelo para você. Você tem Jesus como Senhor da sua vida? Não, eu não estou perguntando a que religião você pertence. Você tem Jesus como Senhor da sua vida? Você está rodeado de crendices que não resolvem nada. Jesus está aqui agora convidando você para entregar a sua vida a Ele. E você
jamais andará sozinho. Jesus está aqui convidando você para se entregar a Ele, e você jamais andará sozinho, porque Ele prometeu e Ele cumpre. Ele estará com você todos os dias da sua vida. E Ele é um Deus de perto, não é um Deus de longe. Você já entregou sua vida para Jesus? Os tanques de Betesda não vão resolver o seu problema. Mas Jesus pode. Então, vou fazer 2 tipos de apelo. 2 tipos de desafios. Primeiro, se você está aqui, não importa se você seja Assembleia de Deus, presbiteriano, espírita, católico, não se trata de a que religião ou a que denominação você pertence. Trata-se de quem é o Senhor da sua vida. Jesus está convidando você agora a confessar o pecado de que até hoje você, pelo menos, tentou ser o Senhor da sua vida, e agora você não quer mais. Agora você se arrepende disso, e a partir de hoje você quer entregar a sua vida para Jesus. Você não vai mais seguir o seu próprio querer e a sua própria vontade. Você vai ter um Senhor da sua vida. Você vai entregar sua vida para Jesus. Você quer fazer isso? Se você ainda não fez, quer você esteja aqui, ou quer você esteja aí na internet, tem alguém interagindo com você. Nós queremos nos comunicar com você também. Se você está aqui e ainda não entregou sua vida para Jesus, não fez essa entrega ainda e disse assim: Jesus, chega de que é isso, que é aquilo, se eu vou para lá, não, eu quero ir para o Senhor, eu quero ouvir o Senhor, porque eu sei que o Senhor já está aqui, o Senhor está falando comigo, e Ele está falando para você: levante-se, pegue a sua maca e ande, chega. Você quer entregar sua vida para Jesus? Levante sua mão. Alguém quer fazer isso aqui hoje? Levante a sua mão e diga: eu entrego a minha vida para Jesus. Levante sua mão. Deus abençoe você. Deus abençoe você. Há mais alguém que quer entregar sua vida para Jesus? Levante sua mão e diga: eu quero Jesus como Senhor da minha vida. Pode abaixar sua mão. Glória a Deus. Há mais alguém? Há mais alguém? Mais alguém? Levante sua mão e diga: sim, eu quero Jesus. Mais uma vez eu repito para você, não se trata de trocar de religião, se trata de trocar de dono. Eu não me pertenço mais, agora é Jesus. Quantos aqui querem entregar sua vida para Jesus? Há mais alguém? Todos já fizeram isso aqui? Todos já fizeram? Há mais alguém que quer fazer? Levante sua mão. Ok. Agora o segundo apelo, o segundo desafio. Qual é a sua paralisia, meu irmão? Qual é a sua solidão? O que te faz sentir sozinho? O que te faz sentir que parece que ninguém entende a sua dor? Feche seus olhos para orar. E Jesus está olhando para você, e Ele se importa. E Ele tem a cura para você agora. Olha para os olhos de Jesus, porque Jesus está dizendo para você: você quer ser curado? Então você vai levantar e vai andar para a vida de verdade. Não deixe nada paralisar você. Você já tem Jesus. Jesus quer que você continue a vida saudável. Se alguma coisa entrou na sua vida, se algo está te atrapalhando, diga para Jesus: não quero mais. Para algo pior, para que algo pior não lhe aconteça. Fique em pé agora. Fique em pé em nome de Jesus. Fique em pé. Aleluia. Você ouviu a voz de Jesus? Você ouviu a voz de Jesus? Quantos ouviram Jesus aqui? Levante a mão. Levante a mão. Dá um glória a Deus.
Aleluia. Sabe, Jesus está falando para você hoje, não importa do que você esteja sofrendo, Ele está dizendo para você: levante-se e ande. Não aceite menos do que a vida abundante que Jesus tem para você. O pecado não pode mais ser restrição na sua vida, porque quando Jesus morreu, Ele venceu por você, e o pecado não pode mais te dominar, e você tem uma nova vida para viver. Amém?